Pessoal, primeira etapa da 2000 concluída, tá? Então aqui eu já consigo ter uma noção de como ficou o meu lixamento. Vou tirar o excesso d'água aqui. Não agredindo muito o granulado do verniz. Então a gente vai usar a segunda lixa, é a 3000, tá? Pra gente fazer a correção da pintura. Pessoal, então já foi feita a primeira etapa, tá, de lixamento. Vocês podem observar aqui, né, que tem pontos que não está bem lixado, tá? Justamente porque, como a gente fez a análise e o carro lá, ele tem aquela casquinha de laranja, nosso objetivo aqui não é alisar. É justamente só tirar aquela sujeirinha, que foi que o Robson laminou, e agora nós vamos passar em cima do lixamento da 2000, tá? Um disco Trizact da 3M, tá? Com suporte. Então, para quem não conhece, esse é o produto, tá? Que o Robson vai estar aplicando agora. Esse produto, ele tem uma tecnologia já desenvolvida pela 3M, onde ele tem micropolidores aqui dentro. Então vocês vão ver que no momento que ele estiver passando, ele vai sair uma espuminha. Já essa lixa, importante, tá? Não se usa ela com abundância de água, tá? É justamente só borrifar e passar ela para que não se vá junto aí com a água os minerais que contém na lixa. Pessoal, umedece a peça novamente, o borrifador. Uma borrifadinha de leve na lixa. Lixamentinho sempre na horizontal e na vertical. A gente quebrar o abrasivo do verniz. Olha a espuminha que eu falei. Ó. Finalizada a primeira passada, vamos secar a peça para ver como ficou o lixamento. Feita a primeira etapa com a lixa 2000, segunda etapa de lixamento com a lixa Trizact 3000, tá? A gente pode observar agora que o lixamento ficou uniforme, tá? Então, para que usar 3000? Dá para usar só 2000 ou 1500, o que você tiver lá na sua oficina, lá no seu dia a dia? Dá. A única vantagem que está nisso aqui é justamente o que? Tu ganhar tempo e acabamento. Eu vou mostrar para vocês agora mais uma lixa, tá? Que é a lixa 5000. Eu vou passar uma fita aqui no meio dessa peça, aonde a gente vai estar mostrando o quê? Qual é que é a vantagem de tu fazer um polimento em cima de um lixamento com acabamento até 3000 e qual que é a vantagem do polimento em cima de uma lixa Trizact 5000. Tá? Então agora eu vou passar essa fita no meio desse paralama para a gente ver qual é que é a relação custo-benefício que a finalização com disco 5000 me dá na parte de repintura. Tá? O modo de passagem é a mesma coisa que a 3000, tá? A gente vai molhar a peça, uma borrifadinha na lixa, no mesmo sentido, na horizontal e na vertical. Como vocês podem ver, ó, aonde eu lixei com a 5000 já tem um pouco de brilho. Aonde tem a 3000, ela está um pouco mais opaca. Então a diferença está justamente aí, tá? Acabando o lixamento da repintura com a 5000, tu já ganha aí tempo na parte do polimento. E tu consegue também, depois vocês vão ver, com a aplicação da massa e com a politriz, tu já consegue o quê? Forçar o mínimo possível a repintura para não estar dando aqueles pelados, aquele furado na pintura, todos aqueles detalhes que a gente não quer que aconteça em cima da repintura, tá? Pessoal, além do produto ser bom, é o custo-benefício, né, que a gente quer para o nosso dia a dia, que é menos produto e menos tempo de lixamento, tá? Agora eu vou fazer o primeiro setup de polimento, vou entrar com o corte e com a massa, tá? E a boina de lã. Bom, pessoal, depois do lixamento, tá? Esse lado aqui a gente concluiu ele com a 5000 e esse outro lado com a 3000. A gente vai usar o primeiro setup de corte, tá? A gente vai usar o composto polidor e a gente vai ver o resultado agora no primeiro setup. Importante, tá? Para a parte do polimento, quanto menos produto, tá? A regra é clara.
Quanto menos é mais, tá? A gente consegue o quê? Trabalhar tendo uma peça mais limpa e um corte mais perfeito. Se tu colocar excesso, o que acontece? Empapuça a boina e acaba o quê? O embaçamento ficando excessivo e tu acaba daqui a pouco até te enganando ou até mesmo marcando a repintura. Reparem uma coisa, tá? Que já dá para ver uma diferença de brilho na parte onde a gente finalizou com a 5000 e na parte onde a gente finalizou com a 3000, ó. Claro que o Robson estava forçando um pouquinho mais para aquele lado lá, mas já dá para ver que aqui já abriu mais brilho, já não vê tantos riscos e aqui ainda estou vendo alguns riscos, tá? Então agora a gente vai dar mais uma passada, né? Pra gente ver qual é que vai ser a ação do corte. Agora eu vou focar só na parte da 3000. Bem pouquinho, ó, pessoal. Não precisa usar muito. Tá? Rotação intermediária. Qual a rotação que tá usando aí, Rob? Eu estou a 1800. Bom, agora aqui a gente consegue ver com clareza a qualidade do corte. Removeu bastante o risco, tirou bastante o embaçado, tá, do lixamento. O que mudou? Não mudou nada, só mudou a quantidade de vezes que eu passei a máquina e um pouquinho mais de produto. Por isso que a gente sempre indica, trabalha com pouco produto e rotação baixa, para te fazer o efeito do composto polidor, tá? Outra diferença, tá? Todos esses produtos são à base de óleo vegetal. Então, quando eu trabalho com uma quantidade em excesso, o que eu tenho? Além do embaçamento maior, eu tenho um excesso de produto na peça. Vocês podem ver, ó, que eu estou passando a mão, a peça ela não está engraxada, não está embaçada pelo excesso de produto. Então, assim, sucessivamente, a gente, além de economizar no produto, a gente consegue trabalhar tendo um aspecto visual um pouco mais focado e vendo realmente o resultado que está acontecendo aqui. Agora eu vou finalizar a parte do polimento, tá? Fazer todo o corte e logo após eu fazer o refino e a gente vai vir com uma lanterna de inspeção para mostrar para vocês como fica a qualidade do corte, tá? Outro detalhe, tá? Antes do Robson finalizar, tem gente que tem um hábito do quê? Como o produto é a base de óleo vegetal e ele é a base d'água, se eu pegar e aplicar o produto em toda a peça, o que acontece? Automaticamente o vento na rotação ali que acontece na politriz acaba fazendo o quê? Com que o polidor aqui comece a secar e ele perca aquela oleosidade, tá? Que é justamente para fazer um bom acabamento na peça. Então a gente sempre indica o quê? Faz por partes. Vai fazer a ponta ali, bota o material e vem vindo assim sucessivamente, daí, tá? Pessoal, vou tirar agora o excesso do produto, tá? Por que eu vou tirar? Só para não ter tanto contato com o refino. Ah, não pode? Pode. Só que tu vai ter uma melhor visão do corte e do refino da peça, tá? Então aqui, ó, limpei toda a peça. Ó, ficou os riscos da boina de lã. Ó, pessoal, as marcas de holograma que a boina de lã faz para poder retirar as marcas do lixamento, tá? Agora eu vou fazer o setup do refino, tá bom? Que é com uma boina de espuma menos agressiva que tira a marca da boina de lã. Lembrando então, nesse paralama agora, a gente fez duas etapas de lixamento, lixa 2000 e 3000 nesta ponta, tá? E nesta aqui a gente fez 3 etapas, tá? Onde é lixa 2000, 3000 e 5000. Já fizemos, tá? 2 etapas do corte com a boina branca com o composto polidor e agora a gente entra com a segunda etapa do polimento com a boina de espuma com o finalizador. Aqui eu vou aplicar um refino, tá? Com uma boina de espuma, para a gente tirar a marca e os hologramas da boina de lã, tá? Lembrando, a gente não está aqui para falar de marca nenhuma de produto, a gente está usando aqui um exemplo para execução do produto, tá bom? Então vamos usar. Lembrando sempre, pessoal, o menos é mais, tá?
4 gotinhas, como vocês podem ver, ó. Baixa a rotação. Passo em toda a peça. Bom, espalhei em toda a peça. No número 1, a rotação mais baixa que tiver, tá? Então agora eu vou ao número 3, tá? Que ele corresponde aqui a 2.800 giros. Feito a segunda etapa de refino, tá? Agora a gente vai limpar a peça e vamos verificar como ficou os riscos, tá? Ficou perfeito com essas 2 etapas, tá? Então, aí que tá o segredo, ó, tá? Foi usado o quê? O processo correto de lixamento, tá? E uma quantidade mínima de produto. Não foi usado produto em excesso, tá? Então, por que a gente tá falando? Ah, mas tu tá falando isso pra mim não gastar material, pra isso, pra aquilo. Cara, se quiser gastar o teu dinheiro, isso é opção tua. Mas a questão toda aqui é justamente o quê? Acabamento. Não fica excesso nos cantos, tá, das peças, e não fica aquele embaçamento, onde é uma falsa ilusão de que ficou bom. Onde tu lava depois e tu acaba o quê? Na lavagem vendo que ficou todos os riscos nos cantos, tudo. Então a regra é essa: quanto mais dura é a superfície, que é o caso do espelhamento, tá? Menos abrasivo tem que ser, e quanto mais mole, menos dureza tiver, mais abrasivo tem que ser os polidores. Mas não quer dizer que o mais abrasivo tem que ser em excesso. Tem que ser o quê? Tu vai mudar a tecnologia que tu vai usar. Tu não vai entrar dependendo do verniz, dependendo da pintura, tu não vai entrar ali com um composto polidor, tu já vai entrar com os finalizador. Por isso a importância da análise da superfície a ser trabalhada. Tá, pessoal? Então, acabamos aqui, finalizamos. Agora a gente vai colocar um paralama no lado do outro para vocês verem a diferença de uma peça repintada polida e de uma peça repintada sem polimento. Tá? Pessoal, finalizamos então, tá? Desde o lixamento, né, a primeira etapa com o composto, até o refino. Tá? Então aqui você já pode observar, tá? Essas 2 peças são pintadas, observar o quão ficou o acabamento, quão bom ficou o acabamento da peça polida, e aqui tu consegue ver aquela casca de laranja com aquela névoa, que é a evaporação do solvente. Esse é o resultado então, tá? De tu analisar a peça antes de começar a lixar, de trabalhar em cima de um processo correto, com pouco produto, ou com nada de excesso de produto, né? É isso aí então, pessoal. Terminamos então essa primeira etapa, tá? Da parte da repintura automotiva, tá? Polimento de repintura automotiva. A gente tinha alguns questionamentos até do pessoal. Hoje tu vê muito curso, tu vê muita explicação na internet, o que for, voltado à parte do embelezamento, né? Da parte do estúdio. Então, esse é o dia a dia, às vezes até mesmo, do cara que está lá no estúdio, né? Que está fazendo o acabamento, né, onde ele se depara com determinadas situações, onde precisa realmente, para dar um bom acabamento, né, de uma análise um pouco mais criteriosa, de um passo a passo. Então tá aí a nossa colaboração aí, essa galera aí que tá chegando aí no canal aí para acompanhar junto com nós. Pessoal, quero agradecer a vocês a atenção, tá? E quem quiser entrar mais para esse mundo da automotiva, entra no nosso link, tá? Deixe seu comentário aqui no YouTube, deixe o joinha, compartilha com seu amigo, com seu vizinho, com quem for. Vamos interagir todo mundo junto, trocar experiência, tá? E tá aqui meu agradecimento mais uma vez. Muito obrigado. Frequency